Inteligência artificial. Inteligência artificial. Em 2022, a gente teve o lançamento do chat. Na verdade, não foi o lançamento, ele já existia desde 2018, 2019, por aí. Mas ele estourou de verdade, todo mundo começou a saber que ele existia, com as potencialidades que ele tinha. Foi em 2022, e aí o ChatGPT apareceu. Não sei se todos já aqui já conhecem o ChatGPT, mas uma grande revolução porque ele conversa como se fosse humano, ele dá respostas como se fosse humano, ele consegue desenvolver tarefas, algumas tarefas como se fosse humano, e desde então, já estamos em 2025, são 3 anos para o mundo da tecnologia, são 30 para o mundo real. Então, tivemos muitos avanços nesses 3 anos, muito mesmo, muitos, muitos. Então já temos geração de vídeo por IA, vídeos que são muito verossimilhantes, tem já golpista usando isso para poder aplicar golpe. A gente tem emulação da voz. Então, se eu der minha voz aqui agora e você jogar no IA, você consegue emular a minha voz igualzinho e botar eu para falar o que você quiser que eu fale. Então já tem golpista também usando isso. Então, está chegando num nível que coisa de filme, coisa que eu não diria, sei lá, 4 anos atrás, que a gente estaria vivendo isso hoje, mas 4 anos depois, isso é totalmente realidade. Então, na China, nós já temos, por exemplo, cidades inteligentes, cidades conectadas. Você consegue gerenciar o tráfego, água, luz, tudo por IA. Estados Unidos, em alguns lugares, e já temos carros autônomos em muitos lugares, Califórnia e na China, principalmente. Tem toda uma discussão jurídica sobre de quem é a responsabilidade de inteligências artificiais autônomas, como os carros, por exemplo. Quando o carro atropela alguém, não tem motorista, de quem é a culpa? São as novas questões que a inteligência artificial vai trazendo na sociedade e, por consequência, traz o direito. O direito tem que trazer uma resposta para isso. É, Trazendo agora, dito isso, trazendo essa introdução para vocês, eu vou passar para a parte prática, tá? Na primeira aula que eu dei aqui, eu expliquei para vocês que a única legislação que a gente tem hoje no Brasil está em discussão com um projeto de lei no Congresso, mas ainda não tem. A única legislação que a gente tem hoje em dia é a resolução do CNJ 332 de 2020, tá? Ela é uma legislação para uso de IA no poder público. O poder público no Brasil, o judiciário, é o que mais está aplicando IA. 66% dos tribunais hoje em dia, são 94 tribunais do Brasil. 66% deles hoje já tem alguma IA lá dentro. Então, se os juízes estão usando, por que vocês não vão usar? Seja você servidor, seja você estudante, seja você advogado, seja você aposentado, seja você. Não importa. Não importa qual é a área que você está. Ela vai servir. Seja para soft skills, hard skills. O que é soft skills? Soft skills são aquelas habilidades, comunicação, apresentação, você saber lidar bem com o cliente. Você não aprende isso na faculdade. Então é o que a gente chama de soft skills. E hard skills é propriamente dito o que a gente aprende na faculdade. É você saber a legislação, saber a teoria, a prática, como desenvolver ela corretamente. Então, o ChatGPT, a IA generativa, te ajuda com essas duas capacidades, tanto no atendimento ao cliente, no trato do dia a dia, como nas hard skills. E aí, uma coisa que eu sempre digo: o ChatGPT ele pode ser usado. O uso que a galera geralmente usa para o quê? Para escrever a petição, é importante, mas o uso mais, que eu digo, valioso para ele é como segundo cérebro, é como uma segunda perspectiva. Então, quando você tem dúvida em algum tema, é bom você ter uma segunda perspectiva sobre um determinado tema, mas eu vou trabalhar isso, tá? Eu vou falar, não vou adiantar isso ainda não. É aquilo que você fala do apoio ao raciocínio, né, Vitor? Depois Isso, que você sabe? falou isso, eu gravei também esse termo que você fala, é o apoio Aham. ao raciocínio. Você não precisa mais pensar sozinho. Isso. Você vai pensar, é importante que você pense. Inclusive, saiu uma pesquisa esses dias, acho que foi semana passada, semana retrasada, acho que do MIT, dizendo que tem muitas pessoas estão usando e estão deixando de pensar, estão deixando de raciocinar porque estão terceirizando tudo para o ChatGPT ou outras ferramentas de IA generativa.
Não é essa a intenção aqui. A intenção é que vocês usem como segundo cérebro. Você vai raciocinar, vai pensar sobre o caso e vai pedir uma segunda opinião. Ele vai te dar uma segunda opinião, você vai elaborar e com os prompts vai construir seja uma petição, seja um relatório, seja um e-mail para um cliente, seja uma resposta de WhatsApp para um cliente que você tem que responder alguma coisa, sobre alguma forma de resolver algum caso que você não sabe. Acontece muito, acontece comigo sempre. De formas imprevisíveis, acontecem diversos casos, e a gente tem que saber como resolver, tentar resolver. Pergunta pro colega, mas a IA tá aí. A IA tem um banco de dados do planeta inteiro. Uma coisa importante que eu não disse na primeira apresentação, mas que é relevante vocês saberem, as IA generativas, para as IA generativas hoje, como o ChatGPT, Gemini e outros, todas as línguas são a língua só. Então, todo conteúdo produzido em chinês, em mandarim, não existe chinês, mandarim. Todo conteúdo produzido em mandarim, todo conteúdo produzido em francês, todo conteúdo produzido em alemão é uma coisa só. Quando você perguntar em português, ele vai procurar em todas as línguas, no banco de dados dele inteiro. Ou seja, você tem um conhecimento do mundo, você tem a biblioteca de Alexandria na palma da sua mão. É esse o nível que a gente chegou em 4 anos. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Mas voltando ao slide. Tá todo mundo vendo o slide, né? Tranquilo. Tá conseguindo ver, Rafa? Beleza. A legislação que a gente tem hoje, vigente, é a resolução do CNJ. Ela regula o uso de IA no judiciário, tá? Ela é a nossa base e nossa diretriz de como usar o ChatGPT no dia a dia, mesmo sendo advogado, mesmo sendo estudante, ela é diretriz, tá? E ela estabelece alguns princípios, tá? Eu vou voltar neles daqui a pouco. Então, na primeira aula, eu fiz um compromisso com vocês que a gente tentaria evitar esses 4 problemas que estão no slide, tá? Podem tirar foto se vocês quiserem, é importante. O primeiro problema, confidencialidade. Deixa eu até pra a gente dar o foco aqui na confidencialidade. Confidencialidade. Toda vez que você joga alguma informação lá, confidencial, informação sensível, algum dado importante, CPF, endereço onde mora, essa informação vai para treinamento do modelo. Então, entra para o banco de dados dele. Ele vai ser treinado com esses dados. Ele vira público. Então, muito cuidado na hora de colocar dado de cliente, dado seu, dado senha, qualquer coisa do gênero. Qualquer coisa que vocês vejam que é dado sensível, dado importante. Não coloca, omite. Então, você está numa petição. Tira a parte do cabeçalho da petição e pega a sua parte da fundamentação. E aí você constrói a fundamentação, você pode fazer o que você quiser. Não está citando ninguém, tudo certo. Mas evita colocar dado sensível. Por quê? Vira dado público. Vai estar na base de dados da IA que você usar, tá? Primeiro acordo que a gente faz. Cuidado com a confidencialidade dos dados. A Samsung teve esse problema em 2022. Os engenheiros estavam usando o ChatGPT para ajudar a fazer, né, as atividades dele e estava vazando dado sensível e segredo comercial da Samsung no ChatGPT, que é concorrente. Só para vocês saberem, a título de curiosidade, o ChatGPT ele tem um acordo hoje. A Microsoft investiu mais de 20 bilhões de dólares, que viu o potencial, e aí se tornou quase a controladora. Então, a Microsoft é a controladora do ChatGPT hoje. Cometeu esse erro, mas você está aqui para aprender a não cometer mais. Então, a gente vai fazer esse pacto. Não omite o cabeçalho. Então, você vai pegar a petição, uma petição sua, a petição de alguém, só tira o cabeçalho e cola o resto do que você quer mostrar para IA. Só para não ter dado sensível, entendeu? Para ele não identificar CPF, endereço, nome, entendeu? A Samsung tava, os engenheiros e o pessoal do financeiro estavam usando o ChatGPT para poder fazer as atividades dele no dia a dia. Todas as profissões vão usar, isso é inevitável, tá? É o futuro, é o progresso tecnológico. Se você pode fazer seu trabalho em 5 minutos ao invés de 50, você vai fazer em 5 minutos. E aí, o pessoal do financeiro, o pessoal dos engenheiros, os engenheiros-chefes da Samsung estavam usando ChatGPT, vazou os dados, a empresa descobriu, e aí deu um maior BO lá dentro, e aí proibiram o uso de ChatGPT internamente. É proibido na Samsung hoje usar qualquer ferramenta de IA generativa que não seja a da Samsung. Então, todas as Big Techs, Apple, é,
Apple, Microsoft, Google, Tesla, todas têm a IA própria internamente para não vazar os dados. Então, daí a importância. Se eles estão fazendo isso, imagine a gente, tá? O próximo compromisso que eu tenho com vocês é em relação à transparência desses modelos. O que é o black box? Black box, ou em português, caixa preta, é um fenômeno em que a gente não sabe, os engenheiros que criaram o ChatGPT e outras ferramentas, às vezes eles são tão complexos, são tantos dados, são tantas coisas que a gente não sabe determinar como ele chegou àquela conclusão. É, Então, isso é um problema sério, por exemplo, em carros autônomos. Eu contei esse caso aqui na primeira aula. É, Na Califórnia é bem comum ter carro autônomo, do Uber, principalmente. E tem uma empresa que é do Google, que eu esqueci o nome agora. E aí esse carro estava transitando de noite. A lei da Califórnia determina que tem que ter um motorista reserva dentro do carro, para esses carros autônomos. Eles estavam testando o carro, o motorista estava lá, ele tem que ficar atento para caso aconteça alguma coisa, ele pegue no volante e assuma o controle. Só que a pessoa, a mulher que estava, a empregada que estava nesse dia trabalhando, estava assistindo The Voice, em vez de estar prestando atenção na estrada. Resultado, o carro a 100 quilômetros por hora na estrada atropelou uma ciclista. E a pessoa morreu instantaneamente. Resultado, o Uber foi processado e a motorista foi processada, a funcionária do Uber. O Uber fez um acordo e pagou para a família um valor por fora, sigiloso, e a mulher foi condenada a 2 anos de cadeia. 2 anos de cadeia. E aí uma discussão de quem é a responsabilidade, como é que você aplica isso. Esse é o problema para os advogados do futuro. Os graduandos, vocês que vão construir teses, os servidores públicos que vão trabalhar dentro desse tema, enfim. São problemas que vão ser resolvidos pelos profissionais do direito, tá? Então, black box é um problema que você não consegue entender como é que a IA chegou àquela conclusão específica, sabe? O próximo e o que eu tenho mais medo que vocês cometam, e pelo amor de Deus, prestem atenção nisso, é as alucinações. O que é alucinação? IA é um modelo, IA generativa, como o ChatGPT e Gemini, são modelos estatísticos. Ou seja, se você digita atirei o pau no gato, tem a frase atirei o pau no gato. Se você digita atirei o, ele vai estatisticamente tentar prever qual é a próxima palavra. Então, probabilisticamente, com base nas informações que ele tem do Brasil, provavelmente ele vai colocar atirei o pau no gato, tá? E completa a frase. Ele não raciocina que nem a gente, ele é um modelo estatístico. Então, ele calcula com base na probabilidade. E quando ele não sabe a resposta, ele probabilisticamente inventa uma resposta. E é muito convincente, porque ele tem livros, teses, decisões, argumentos de grandes juristas, grandes teóricos, doutores, pós-doutores, tem informação da internet inteira. Então, com uma base de dados tão grande, ele consegue argumentar qualquer coisa que você quiser. Então, ele vai argumentar uma mentira e vai ser convincente. E aí, os casos que eu apresentei da última vez foi de advogado tomando multa do juiz por litigância de má-fé, por ter citado 40 jurisprudências falsas. Tá acontecendo isso no mundo todo, tá, gente? Não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos está acontecendo, advogado aplicando tese falsa. Nos Estados Unidos condenaram o advogado até pedir desculpa ao magistrado que ele citou falsamente na petição. Fora as ações de comissão de ética da OAB, né? Da OAB e das associações dos outros países. Então, muito cuidado com as alucinações. Qual é o compromisso que vocês vão ter? Partam do pressuposto que o que a IA está te entregando é mentira e confiram a informação, tá? Então, por exemplo, se ela te entrega uma jurisprudência, é mentira. Será parte do pressuposto que é mentira. Partindo desse pressuposto, a gente vai verificar agora se ela é verdade. Seu trabalho é esse, verificar se ela é verdade. Então você vai procurar nas jurisprudências, bota no Google, vê se ela é verdade, se você encontra ela. Se você não encontrar de jeito nenhum, provavelmente é mentira. Aí procura uma parecida, tá? Entra no site de jurisprudência do STJ, do STF, no Jus Brasil e tenta encontrar para validar. É importante que você valide, tá? As informações que ele coloca lá. E esse é um problema genérico, tá? O legal é que a LAI, que é a nossa AI, ela fornece link. Então, quando você pede uma jurisprudência para ela vai te dar o link embaixo. Então você consegue verificar já automaticamente, ó, se ela é verdade ou mentira. Entendeu? Se não vier com link, verifique no Google. Para verificar, porque sempre parte do pressuposto que o que ele colocou lá é mentira.
pode até ser verdade, mas parte do pressuposto que é mentira, pra você não ter problema. Eu não quero ninguém aqui aparecendo na CNN ou no G1 por causa de jurisprudência falsa, viu, pessoal? E o último acordo que eu quero fazer com vocês é o viés algoritmo. O que que é isso? Vou dar um exemplo, tá? Que eu dei na última aula. A Amazon criou um IA para poder contratar pessoas. O que estava acontecendo? Estavam vindo 20 mil currículos para uma vaga. A Amazon abriu uma vaga de emprego, 20 mil pessoas aplicavam e jogavam o currículo lá. É humanamente impossível uma pessoa do RH parar para analisar esses 20 mil currículos. Mas não é impossível para um IA. Então, o que que a Amazon fez? Investiu uma grana para poder criar uma IA que lê em segundos esses 20 mil currículos, tá? Treinaram ela e botaram ela para funcionar. E aí, os meses foram se passando e eles notaram que essa IA do Google e essa IA da Amazon estava contratando mais homem do que mulher, mesmo se a mulher fosse mais competente. Então, a mulher podia ser pós-doutora e o homem pós-graduado, ele escolheu o homem ao invés da mulher, tá? Resultado. Perceberam isso, notaram isso, mas não sabiam explicar o motivo disso, justamente o black box, que eu expliquei agora há pouco. Não sabia explicar como é que ele chegou a essa conclusão. Mas aí eles notaram que eles ensinaram a IA deles com base nos dados dos últimos 10 anos. Ou seja, eles ensinaram a IA a forma como eles contrataram pessoas nos últimos 10 anos. E a forma como eles contrataram pessoas nos últimos 10 anos foi machista. Eles davam preferência a contratar mais homens do que mulheres, mesmo se a mulher fosse mais competente. Então a IA aprendeu isso sem eles terem intenção de ensinar qualquer tipo de preconceito ou discriminação de gênero. Mas a IA aprendeu. Qual é o nome disso? Viés algorítmico. O algoritmo aprende com os dados que são dados a ele, tá? Então ele pode, na resposta que você pedir a ele, dar algum preconceito. Já aconteceu, por exemplo, no lançamento do IA do Google, ela fazia apologia ao nazismo. E aí a bolsa de valores no Google caiu 10% as ações. Só por causa disso. Vazou, o New York Times jogou lá, revelou a matéria. E o que é isso? Viés algoritmo. Os dados em que ele foi treinado, o Google não ensinou isso diretamente, mas ele não foi depurado corretamente, ele aprendeu com os dados e acabou reproduzindo preconceito que estava ali na internet, né? Na internet tem tudo. Dito isso, vamos para a parte prática. Fez esse disclaimer. Então, a primeira coisa, eu sempre validem a resposta que o ChatGPT dá, tá? O humano é quem responde pelo que está escrito na IA. A IA é um assistente. É uma segunda opinião, mas a responsabilidade final é sua. É sua que está usando a ferramenta. E é isso. A responsabilidade final é do advogado que responde pelo conteúdo que subscreve, tá bom? Em alguns casos. Então, vamos lá. Parte prática. Isso a gente chama de engenharia de prompt, tá? Isso já é uma profissão nova. Já está existindo essa profissão, que é saber como dar instruções claras para extrair o máximo da IA, do ChatGPT. Então, tem diferença se você bota um comando simples. O prompt é um comando, tá? É o comando que você dá para o ChatGPT. Então, quero que você escreva uma petição. Quero que você me diga o que é LGPD. Isso é um comando simples. Você vai extrair pouco dela. Ela vai te entregar uma resposta bem simples, bem qualquer coisa. Bem genérica, tá? A engenharia de prompt, ela se coloca para aprimorar os comandos, dar comandos melhores para poder extrair respostas melhores. E é por isso que eu tô aqui hoje, para poder fazer com que vocês extraiam mais do dia a dia de vocês, otimize o tempo. Vocês iam gastar 50 minutos, vocês vão gastar 5, tá? E vão lembrar de mim e vão me agradecer depois. E agradecer ao Rafael. Então, o primeiro ponto da engenharia de prompt, quando você vai dar o comando para o ChatGPT, é contextualizar o problema jurídico. Você vai explicar o problema de forma geral. Então, exemplo, o cliente me contratou para processar uma empresa, a Claro, por venda casada, tá? Então, te contratou para venda, para um caso de venda casada. Eles venderam o pacote de TV, eles fazem isso direto, né? Venderam o pacote de TV obrigatoriamente atrelado à internet e telefonia celular, tá? O 5G do celular.
E você não podia assinar um sem assinar o outro. Se é venda casada, é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Te contrataram para isso, você cobrou o valor na tabela do OAB e tem que elaborar a petição. Então, você tem que contextualizar o problema primeiro para a IA. Então, você vai dar os dados para ele. Então, ó, o cliente não dê nome, não é para dar nome, que é dado sensível. Nome é dado pessoal e é importante não ficar registrado lá. Porque senão a IA fica sabendo, ó, tal pessoa tá com problema aí de, enfim, não façam isso. Mas o cliente me contratou para um caso de venda casada. Você vai explicar o caso com especificidade, tá? Quanto mais detalhe, melhor. Ok? Depois você vai dar o comando específico. Você vai dizer o que você quer. Contextualizou, você vai dizer o que quer. Pronto, agora elabore o que eu devo fazer nesse caso. Ou a petição inicial para eu entrar com essa ação contra a Claro. E dê uma definição clara do formato de saída. Você diz como você quer. Eu quero ler em lista. Eu quero que seja estruturado em 3 tópicos. Fatos, fundamento jurídico e pedido. Você explica a forma como que você quer que ele como que ele quer que saia, tá? O prompt final. E aí, quanto mais específico o contexto, área do direito, jurisdição, posições doutrinárias, mais precisa a resposta, tá? Aqui é a que eu considero assim a estrela do slide, tá? Modulação de IA generativa. Isso aqui vale ouro. Eu peço, por favor, eu pedi isso na primeira aula. Tirem foto disso, tirem um print. Guardem para vocês. Isso aqui é valiosíssimo. Rafa vai disponibilizar também isso aqui depois. Essa aula para quem quiser assistir. Mas isso é valiosíssimo. Vou adiantar para a gente não perder mais tempo, tá? Já tem 28 minutos de aula. Voa, passa muito rápido. Algumas estratégias para você dar os melhores comandos possíveis para extrair o melhor da IA generativa. O primeiro, contexto, eu já falei para você, já deu exemplo, mas aqui tem outro. Exemplo, em um cenário onde uma empresa de tecnologia está sendo processada por violação de patente, quais são os principais argumentos de defesa possíveis, considerando que a empresa alega invalidez da patente por falta de novidade? Você deu o contexto que a empresa te deu, tá? O contexto do caso, para que ela entenda com o máximo de detalhes qual é o contexto. Qual contexto você está inserido? Você é o quê? Você é advogado da empresa? Tá, então eu sou a pessoa que está te dando o comando, sou advogado da empresa, e aí você dá o contexto, tá? Do que ocorreu no caso e depois o comando do que você quer. Número 2, identidade. É importante que você pode pedir que ele assuma uma persona. Então, não necessariamente a persona que você é advogado, mas você pode pedir a ele que haja como um especialista em negócios, um especialista em contabilidade, para entender se os cálculos apresentados pelo reclamante estão corretos. Você consegue fazer isso. Claro que validando diversas vezes, porque toda resposta é passível de erro, tá? Mas identidade. Exemplo, como advogado especialista em direito de família, explica as implicações jurídicas da guarda compartilhada para pais divorciados no Brasil. Então, você pediu para ele assumir a persona de um advogado especialista em direito de família, mesmo que você não seja. Eu, por exemplo, não sou. Mas você pode pedir para ele assumir a persona, ele tem uma base de dados dos processos de direito de família, de forma bem genérica, tá? Não é tão específico assim, não. Mas ele tem uma base de dados. E com base nisso, ele consegue assumir a persona de um advogado de direito de família e te dar respostas melhores. Então, você dizer a identidade que ele deve assumir melhora o prompt, melhora a resposta final. Número 3, formato. Eu citei isso logo agora há pouco, né? Você dizer como é que ele quer que dê a resposta final. Então, você quer que dê em lista, você quer que organize em 3 tópicos, você quer que seja uma petição, você tá dizendo o formato, mais ou menos. Você quer que seja um relatório, tá? Um relatório para o cliente do tributário, por exemplo, como é que tá a situação dele tributária, o que é que você sugere para poder melhorar, ele pagar menos imposto. Número 4, tom. Exemplo. Escreva um resumo persuasivo sobre os benefícios da mediação em disputas trabalhistas, usando um tom formal e profissional. Você pode modular o tom que ele usa nas respostas. Então, se você quer um tom mais informal, porque você está conversando com o cliente, você quer, sei lá, demonstrar mais proximidade, porque a formalidade ela afasta, algumas vezes, né? Quando você fala em questão de vendas, de relação íntima com o cliente, o cliente compra o que ele se relaciona. Então, muitas vezes um tom frio e profissional afasta o cliente.
Então, algumas vezes você usar um tom mais informal para conversar ajuda. Ajuda no seu dia a dia. Olha o soft skill aí. Você pode pedir para a IA, já é generativa, modular, me ajude a responder tal cliente. Ele me mandou essa resposta, ele mandou essa pergunta, mas responda, me ajude a responder como advogado de família, num tom mais informal. Você pode modular o tom que ele vai te dar a resposta, ou num tom mais profissional, se for uma coisa mais séria, sabe? Num tom profissional e amigável, num tom profissional e educado. Você pode modular, tá? Fica a critério da criatividade de vocês. Número 5, objetivo. Isso aqui é importante. Você vai definir o objetivo dele, para que você está dando esse comando. Então, exemplo, explique de forma educativa o processo de execução de dívidas trabalhistas no Brasil, visando informar novos advogados na área. Você deu o objetivo, tá? O objetivo é informar novos advogados. Número 6, restrições. Você pode também no prompt dar restrições a ele. Então, escreva em no máximo. É uma coisa que acontece muito. Eu, às vezes, tenho que elaborar resumo. Na área acadêmica, a gente tem que fazer um resumo acadêmico para poder botar no início do artigo acadêmico. E você pode pedir a ele que dá o artigo que você elaborou e pedir a ele, ó, com base na ABNT, elabore um resumo conciso com no máximo 300 palavras, que acho que a ABNT pede 250 palavras ou 200 palavras. Eu não lembro agora ao certo. Mas você pode virar, não, ó, resuma meu artigo ou minha petição em 250 palavras. Você pode limitar ele. Ou então, me dê um resumo sobre os principais direitos que a LGPD traz, só que em no máximo 1.000 palavras. Ou em no máximo 10 parágrafos. Você pode restringir a atuação dele, tá? Isso otimiza também bastante. Número 7, regras. Exemplo, explique os desafios da implementação da LGPD em pequenas empresas, evitando mencionar casos específicos e mantendo confidencialidade. Então, você definiu as regras na hora de dar o prompt, tá? Evite mencionar casos específicos e mantenha confidencialidade. Número 8, exemplos. Então, você dá exemplos para o próprio ChatGPT para ajudar a melhorar o prompt. Então, exemplo. Quais são as consequências jurídicas de não cumprir um contrato de prestação de serviço? Forneça exemplos concretos de sanções e compensações típicas. Você pode tanto dar exemplos para facilitar a vida dele, quanto pedir que ele dê exemplos, tá? Tanto faz. 9, você dá datas. Deixa eu tirar aqui, pronto. Quais foram as principais mudanças na legislação trabalhista brasileira desde a reforma de 2017? Você definiu um lapso temporal. Inclua datas específicas das alterações relevantes, tá? Então você define datas, data da lei, data que foram feitas as alterações legais. Você pode pedir que ele separe cronologicamente determinado. Exemplo, você vai narrar em alguma petição algum evento. E aí tem as datas dos eventos que ocorreram, né? No dia 5/6, liguei para a Claro e eles, com o número de protocolo tal, e eles não resolveram o meu problema. No dia 7, liguei novamente com o número de protocolo tal, e eles não resolveram. Você pode pedir para o ChatGPT formatar ele criando uma linha cronológica para facilitar o entendimento do juiz. Olha que maravilha. Número 10, público-alvo. Você pode definir o público-alvo durante o prompt. Uma coisa importante ressaltar aqui é que vocês podem misturar todas essas regrinhas aqui, entre elas. Então você pode botar um prompt que tenha contexto, identidade, formato, tom, objetivo. Pode ter todas, pode ter só algumas. Pode ter o 1 e o 5, o 1 e o 3. Fica a critério de vocês, tá? A critério do que vocês precisam. Então vocês vão analisar a necessidade de vocês, ver o que vocês estão precisando no dia a dia e adapta essas dicas aqui para o dia a dia de vocês. Com isso, vocês extraem respostas muito melhores e muito mais precisas, tá? Diminui muito a probabilidade de alucinação, mas ainda não extingo essa possibilidade, tá? Eu estava em público-alvo. Exemplo, explica os principais aspectos da lei de falências para empresários de pequenas e médias empresas, destacando procedimentos em casos de insolvência. Então, você definiu o público-alvo, que são os empresários de pequenas e médias empresas. Você pode definir o público. Então, elabore esse relatório de adequação de proteção de dados para um cliente do ramo de tecnologia. E dizer qual é o ramo.
na empresa, tá? Isso dá mais contexto para ele entender para quem ele está falando, para quem ele está elaborando o texto. Número 11, links. Exemplo: quais as principais regulamentações sobre comércio eletrônico no Brasil? Inclua links para artigos e fontes que aprofundem o tema. Inclusive, recomendo em todos os prompts que você der que ele pedir para ele botar o link dos dados que ele colocar, tá? Então, se você pede uma jurisprudência sobre uma doutrina sobre determinado tema, qual é a doutrina vigente hoje sobre venda casada? Quais são os maiores teóricos relacionados a essa área? Você pede link também. Me dê o link para eu confirmar se isso é verdade, tá? Você pode pedir isso, ele faz. Número 12, citações. Exemplo: discuta a importância da ética na advocacia, incluindo citações de especialistas e trechos do Código de Ética da OAB. Então você pode pedir as citações, trechos de falas dele, de livro, de artigos, e ele vai trazer bonitinho. Aí com esse pedido de citações, você manda ele botar o link também. Coloque o link das citações para poder verificar se eles existem, tá? Ou da onde você tirou. Que ele alucina, tá? Ressaltando. 13, perspectiva. Esse aqui eu falei da última vez, para mim é o mais valioso que eu tô dando aqui para vocês. Esse é o meu presente. Além de tudo isso que eu falei aqui hoje, o número 13 é o mais importante, tá? Eu devia botar uma marcação nele. Mas isso aqui é valiosíssimo. Lembra que eu falei no início que o uso mais útil do ChatGPT e de qualquer IA generativa é como segundo cérebro. É como uma segunda perspectiva. A gente enxerga na nossa ótica, com base nas nossas vivências, com base na nossa bagagem técnica. O ChatGPT ele tem informação do mundo todo, de todas as línguas, de estudos acadêmicos, de milhões de livros, de então ele tem outras perspectivas, tá? Então você pode simplesmente virar para ele e falar assim: quais são as diferentes perspectivas sobre a regulamentação de IA no Brasil? Considere visões de advogados, legisladores e especialistas em tecnologia. Ou, por exemplo, você elabora a petição inicial de um caso e pede, ó, da perspectiva do juiz, quais são os erros da minha petição? Da perspectiva da parte contrária, do réu, quais são os pontos que ele pode bater na minha petição inicial? Olha que beleza! Ele enxerga de uma outra perspectiva, você consegue antecipar os passos das outras partes que estão no processo, tá? Isso serve para qualquer coisa. Isso serve para qualquer coisa. Qualquer coisa. Não serve só para a parte jurídica, não. Você vai escrever um relatório, veja da perspectiva de um expert em algum tema específico que não é o seu, então em administração, em finanças, se isso aqui que eu escrevi está correto, se tem algum acréscimo que poderia ser feito dessa perspectiva, tá? Para mim, esse é o prompt e a ideia, o acréscimo mais valioso que eu estou dando aqui hoje. É a questão das perspectivas. Você conseguir diferentes perspectivas sobre o que você está fazendo, tá? Ou até mesmo, por exemplo, a parte contrária apresentou o recurso. Você pode pedir ao ChatGPT jogar o recurso lá, com os dados anonimizados, né? Os dados importantes, dados sensíveis. Mas pode jogar a decisão lá e perguntar a ele, o recurso, na verdade, desculpe. Perguntar quais são os pontos fracos que eu posso usar nesse recurso. Quais são os pontos doutrinários e jurisprudenciais que eu posso aplicar aqui. Isso já está sendo feito dentro do STF, viu, gente? O STF tem uma IA chamada Maria. É, eu falei isso na última aula. O que ela faz? Chega lá no STF, os recursos especiais, extraordinários, são calhamaços imensos de processo, mais de 1.000 páginas, 2.000 páginas, 3.000 páginas, 17.000 páginas. Eu já vi processos com 17.000 páginas. O que a Maria faz? Ela mapeia o processo inteiro, todo em PDF, separa as peças, ele sabe então o que é inicial, o que é defesa, o que é cálculo, o que é recurso, o que é sentença, o que é acórdão, separa tudo, vê quais foram os argumentos, a ordem cronológica dos argumentações e prepara, deixa na mesa no gabinete do ministro quais as possíveis teses que podem ser usadas no caso, com base em casos anteriores já usados. Porque ele tem na base de dados todas as decisões dos últimos, sei lá, 30 anos, 40 anos que o STF deu. Então, com base nisso, ele sabe.
mais ou menos como é que os juízes decidem, os ministros decidem lá dentro. Olha que revolução. Se eles estão usando, por que a gente não vai usar? Entendeu? 14. Analogias. Exemplo. Explique o conceito de responsabilidade civil usando uma analogia com responsabilidade de um proprietário de animal de estimação em caso de danos. Então, você pede para ele fazer uma analogia com determinado tema, tá? E estatística. Quais são as tendências estatísticas no número de processos trabalhistas no Brasil nos últimos 5 anos? Inclua dados específicos e discuta possíveis causas. Isso aqui é útil porque eu, há 7 anos atrás, tinha que fazer todo final de ano relatório para a empresa, né? A gente era advogado de empresas, geralmente de supermercado, e final de ano tinha um relatório que tinha que ser feito para essas empresas, dizendo quanto foi que a gente poupou de dinheiro da empresa, quanto a gente evitou que ela gastasse em processos judiciais, quais foram os principais pedidos que houve condenação. Exemplo, sei lá, no ano a gente teve muito mais pedidos de assédio moral. Aí, pô, assédio moral tem que ver quem que tá cometendo isso. Então a gente fazia também o levantamento de quem era o funcionário específico que estava cometendo e nos que a gente foi condenado, né, obviamente, que ficou provado que a pessoa tinha feito mesmo, para poder passar para a empresa, para poder evitar isso futuramente, né? Tentar diminuir as perdas da empresa. Então, com esse promptzinho de estatística, pô, uma coisa que eu fazia em uma semana, ficar uma semana fazendo, ele em 5 minutos consegue mapear, tá? E fazer. É uma ferramenta que muda tudo, muda o jogo. Game changer no inglês, tá? Muda tudo. Com isso, passamos para o próximo slide. Cadê? Tá bom. Aí aqui alguns exemplos práticos, tá? De prompts. Um prompt ruim ou ingênuo e um prompt otimizado, tá? Com base em tudo que eu trouxe aqui nesses 43 minutos. 40 minutos, mais ou menos. Então, a gente tem. Eu tô aqui dando para vocês de graça duas técnicas que a gente costuma usar. A primeira é o Few Shot Learning, que aí você dá exemplos de entrada e saída para guiar o modelo. Então, forneça 2 exemplos de resumo de acordos bem estruturados. Então, você dá para ele, anexa para ele. Você quer que ele faça um acórdão, você quer que ele faça uma petição inicial. Você anexa no ChatGPT 2 modelos de petição inicial que tem no seu escritório, que você geralmente usa. Então, você deu para ele o modelo do que você quer que seja feito, da forma, da estrutura e os argumentos que você geralmente usa naquele caso. Entendeu? Você deu referência, você deu dados, você deu contexto para ele poder te dar a melhor resposta possível com base no que você faz no dia a dia. E a segunda técnica é o Chain of Thought, ou cadeia de pensamentos. Peça para pensar em voz alta, liste seu raciocínio antes da conclusão. Então, explique o passo a passo como chegar à interpretação do artigo 7º da CLT. Ou, por exemplo, você pede a ele que ele explique como ele chegou a determinado raciocínio, justamente para tentar evitar a questão da alucinação. Para você ver se o raciocínio dele, para chegar àquela conclusão, está correto, ou se ele não inventou aquilo, tá? Isso ajuda muito com a alucinação. E ajuda muito a extrair, ele entende melhor quando você estabelece o pedido, o prompt, com passo a passo, tá? Então, primeiro, eu quero que você. Primeiro, eu vou te dar o contexto. Então, o contexto é esse. Segundo, eu quero que, com base no contexto, você haja como advogado de direito de família e elabore uma petição inicial para esse caso. Entendeu? Você listou passo a passo o que você quer que ele faça. Quanto melhor explicado, melhor. Ele entende melhor e dá respostas melhores. Então, aqui um exemplo de prompt ruim e um prompt otimizado. Um prompt ruim, me explica LGPD. Por que ele é um prompt ruim? Muito simples, genérico, sem objetivo claro, vai ser uma resposta em parágrafo corrido, sem estrutura, sem limite de tamanho, sem verificação de erro, vai ser uma resposta genérica. Um prompt otimizado. Você é um advogado especialista em proteção de dados, atuando para um escritório que presta consultoria a startups financeiras. Agora, me explique dentro desse contexto a LGPD. Pronto, você estabeleceu, deu contexto, deu a função dele. Ele vai te dar uma resposta muito melhor. Vai definir o papel e a área de atuação LGPD em fintechs. Objetivo: gere um checklist dos 5 principais requisitos de consentimento sobre LGPD em tópicos enumerados. Isso aí se você quiser dar o objetivo, né? Definir o papel a gente já fez, dizendo que ele é um advogado especialista em proteção de dados.
Você pode estabelecer o formato que você dá, então entregue em tabela com colunas, requisito, fundamento legal, prazo de retenção. Você pode pedir uma tabela. Você pode dar restrições a ele, conforme eu já disse anteriormente. Máximo de 8 linhas por item. Use referências ao artigo 7º da LGPD. Não cite jurisprudência estrangeira, só brasileira. Autoverificação. Ao final, aponte possíveis lacunas ou vieses na estrutura. E o chain of thought, que foi o que eu falei agora, que é a cadeia de pensamentos. Lixe seu raciocínio passo a passo antes de apresentar o checklist. Pra gente saber se o que ele falou, ele tá inventando, ou se ele realmente tirou de algum lugar, se ele. Enfim. Pra você averiguar se, e tirar, extrair o melhor dele. O segundo prompt ingênuo. E o prompt otimizado. O ingênuo seria: explica as implicações jurídicas de um processo de patente. Muito genérico, muito simples, tá? Você pode até fazer, se você estiver precisando de uma resposta rápida, não muito complexa, não muito elaborada, pode dar esse prompt, mas ele é um prompt simples e fraco. Mas se você precisa de uma resposta mais acurada, você precisa de um retorno melhor, mais específico, aqui um exemplo de prompt modulado com as técnicas que eu disse. Em um cenário onde a empresa X é processada por violação da patente Y, então dê o contexto, elabore como advogado especialista em propriedade intelectual, dê a função, um parecer estruturado em tópicos numerados. Disse o que eu quero dele e disse como eu quero dele. Considere, contexto, que a ré alega falta de novidade. Identidade, adote um tom, aí nesse caso não é identidade, é tom. Adote um tom técnico e direto, formato, limite a 300 palavras e objetivo, destaque riscos e possíveis linhas de defesa. Outra coisa, estabelecer restrições. Então, cite no máximo duas decisões da CJ e evite jargões excessivos. Inclua referências ao artigo 13 da Lei de Propriedade Industrial. Isso é um bom prompt, tá? A gente usou todas as técnicas que eu falei aqui, as 15 técnicas, não todas, né, mas algumas nela, e você vai ver que o retorno é completamente diferente, tá? Outro exemplo de prompt ingênuo e prompt modulado. Prompt bem estabelecido, bem definido, bem feito, tá? Liste os direitos do consumidor segundo o CDC. Muito comum, muito simples. Ele vai te dar uma coisa bem superficial de cada direito. Um prompt modulado é: como advogado de defesa do consumidor, cria uma guia prática em formato de lista numerada, voltada para lojistas de e-commerce, no máximo 10 itens, explicando cada direito com base em artigos específicos do CDC. Inclua duas citações diretas do código e exemplos curtos de aplicações em marketplaces. Use tom claro e objetivo. Olha que prompt maravilhoso. Olha a diferença do prompt anterior. Prompt ingênuo. Quais são as obrigações trabalhistas de uma empresa remota? Esse é um prompt simples. O prompt modulado é: como advogado trabalhista, elabore uma guia, formato, com obrigações trabalhistas para startup de tecnologia com equipe 100% remota, eu dei o contexto. Baseado na legislação de 2023, temporalidade, cite 3 artigos da CLT, referência, e decisões recentes do TST sobre teletrabalho, jurisprudência. Enfim, eu queria trazer alguns exemplos de isso sendo usado na prática, tá? Então, um prompt que é ruim e um prompt que é bom. Eu vou agora mostrar para vocês a diferença do ChatGPT pago para o gratuito, para vocês entenderem. Show. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ou tá no slide ainda? Aqui parou o compartilhamento, tá zerado. Ah, beleza. Pronto. Tá aparecendo minha tela, né? Agora tá. Deixa eu aproximar. Tá. Esse aqui é o ChatGPT versão gratuita, tá? Eu tô até logado nele. Ele é uma ferramenta útil, tá? Mesmo uma versão gratuita. Mas assim, eu que sou uma pessoa que usa todo dia e sei como ele faz a diferença no dia a dia,
é quase que indispensável, é um gasto quase que essencial para minha rotina, para poder trabalhar, para poder eu conseguir otimizar tempo, porque o valor que você tem, assim, dinheiro volta, tempo jamais, pô. Tempo jamais. Essa é uma frase que eu escutei e eu nunca esqueci. É... A versão paga, ela tá custando US$ 20, a versão paga do ChatGPT. 120, R$ 150, se eu não me engano. Se tornou para mim um gasto essencial. A versão gratuita, ela é boa, ela vai entregar o básico. Ela tem limitações, justamente porque toda vez que você dá um prompt, eu tava vendo um estudo, inclusive. Teve uma época que teve, eu comentei isso na última live, teve uma época que teve uma moda do pessoal pedir pra. Você joga a sua foto no ChatGPT, tem uma foto sua dando, uma foto aqui, por exemplo, dando um legalzinho, joga no ChatGPT e pede pra ele reimaginar a foto como se fosse um anime, um desenho japonês. Isso virou trend virou febre, mas virou uma febre tão violenta na internet que assim milhões de pessoas estavam usando isso aí. E cada pessoa que dava um prompt, a galera calculou assim matematicamente quanto é que gastava de energia e quanto é que gastava para resfriar o servidor. Cada vez que alguém pedia para transformar uma foto em desenho japonês, gastava um copo de água, um copo de água inteiro para resfriar o servidor. Agora você pense, milhões de solicitações por segundo. O servidor tava travando, pô, no período que tava bombando isso. Então, isso eu tô falando da versão paga, viu, gente? Tava travando o servidor de tanta gente que tava, porque a pessoa prefere pegar a versão paga. A versão paga é melhor. É até um dos pontos que a gente tem para falar aqui hoje, é que o nosso agente de IA tá embutido nela o ChatGPT Plus, o pago. E você não paga nada mais por isso. E além disso, ele está incorporado. O Rafa vai falar melhor do que eu. Mas além disso, está incorporado. Todas essas técnicas que eu trouxe aqui hoje, que vocês podem aplicar naturalmente na vida de vocês, em qualquer IA, elas já estão embutidas dentro da IA, da nossa IA. Então, meio que facilita muito a nossa vida. Você ainda poupa tempo na hora de elaborar o prompt. Se você usar essas técnicas e mais o nosso agente, pô, ainda potencializa por 5 vezes. Porque ele já está preparado para receber exatamente otimizado com essas técnicas que eu estou ensinando aqui. Mas a comparação básica entre o ChatGPT é o seguinte: o ChatGPT gratuito, você consegue fazer solicitações, mas ela é limitada. Ela tem limitações. Você tem limite de pedidos que você pode fazer por dia. Ela tem até algumas funções. Você não consegue. Eu tô até. Não sei se vocês estão enxergando a minha tela. Eu vou até aproximar um pouquinho mais, pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo, né? Não, não tô conseguindo. Mas acho que dá para enxergar. Ele tem algumas funções aqui, como executar a investigação, buscar na internet. São alguns pontos importantes. A base de dados do ChatGPT gratuito, ela é limitada a determinada data. Então, por exemplo, tem um aviso, geralmente. Ah, o ChatGPT gratuito está treinado até fevereiro de 2025. Então, ele não sabe nada do que aconteceu depois de fevereiro de 2025. Essa é uma limitação grave, porque às vezes você precisa de alguma informação nova que saiu alguma legislação, mudou o entendimento sobre algum caso, que foi uma coisa nova. No gratuito você não vai ter, porque a base de dados é antiga. Sempre é mais antiga do que a paga, tá? Você tem limitação na busca pela internet. Ele tem a função de buscar pela internet. Então eu consigo aqui, por exemplo, clicar buscar na web. Pronto, ativei. E aí eu pergunto, sei lá, me traga os autores mais famosos de inteligência artificial no Brasil. Chutando aqui, viu, gente? Aí ele vai buscar na internet. Aí ele trouxe aqui alguns nomes que ele pesquisou, tá? Ele traz de forma muito limitada e os textos são muito curtos. Ele tem um limite de tempo para poder pesquisar, até para não gastar muita energia do servidor, porque é um serviço gratuito. Então, o que faz muita diferença no dia a dia do advogado é o tempo que ele gasta pensando, tá? Quanto mais tempo ele despender executando a tarefa que você deu para ele,
melhor. Então, dentro dele, você não consegue nem mudar o tipo de modelo, pô, porque ele é limitado à versão mais antiga do ChatGPT. Agora deixa eu mostrar para vocês a versão paga, que eu tenho aqui também. Nela, você pode mandar quantos pedidos você quiser, o dia inteiro, se você quiser. Eu fico o dia inteiro mandando prompt pra esse negócio. Eu acho que o pessoal do ChatGPT, de lá dos Estados Unidos, fala: "Pô, meu Deus, esse homem não descansa, não me deixa em paz. Os servidores aqui não param, é o dia inteiro jogando prompt. Não tem limite. Você não tem limitação de prompt. A base de dados do pago, ela é atual. Então, ela é do dia de hoje. Se você perguntar uma coisa de hoje, ela vai saber responder de hoje. Não tem limitação para busca na internet. Então, ele faz a busca na internet. Você consegue mudar o tipo de modelo, tá? O modelo, ele, assim, basicamente ele tem o 4O, que é o modelo mais avançado dele, mas ele tem um outro modelo chamado 4O Mini High. Isso aqui é uma beleza, porque ele pensa durante mais tempo, tá? Ele gasta mais tempo, despende mais tempo pensando na resposta que ele vai te dar. Deixa eu tentar dar o mesmo prompt que eu dei lá no gratuito, que foi. Deixa eu ligar a busca na web. Me traga os principais autores do Brasil em inteligência artificial e direito. A resposta vai ser mais lenta, tá? Ele vai raciocinar mais para dar a resposta. Aí eu pensando, ó. Aí ele me traz o que, que ele tá pensando agora. O usuário quer que eu lixe autores. Agora eu tenho um resultado de busca, vejo vários nomes relevantes, alguns. E você consegue ver o que, que ele tá pensando em tempo real. Ele tá demorando assim justamente porque eu pedi. Eu mandei que ele demorasse mais tempo para poder dar uma resposta mais segura. Ele trouxe mais gente, ó. Bem legal. Trouxe mais autores, mais detalhado e trouxe os links. Isso aqui é importantíssimo, ó, gente. Você consegue clicar no link para verificar se a resposta, se esse Fábio Ribeiro Porto existe de verdade, se ele não inventou, entendeu? Ó, outro link para você poder verificar. Esse aqui tem até o Wikipedia. Essa é a diferença do gratuito pro pago. E isso está embutido na nossa IA, tá? Já está lá, incluído no plano. O Rafa vai falar muito bem isso aí, mas já está incluído o ChatGPT Plus pago dentro do serviço que a gente oferece, sem mais nenhum preço a mais, tá? E já programado com os agentes com base no que a gente deu aqui. Nada impeça que você aplique isso também no seu dia a dia, em outras coisas, mas na nossa plataforma já está programado para isso. E é isso. Rafa, a palavra fica com você. Beleza, vamos nessa. Obrigado, Vitor. Pessoal, primeiro de tudo, queria começar levando uma notícia excelente. Hoje, eu e o Vitor recebemos o convite para palestrar em um evento na OAB em São Paulo, no dia 22 de agosto. Então, queria que vocês soubessem que o conteúdo que a gente está passando aqui para vocês gratuitamente, a OAB também está nos convidando para a gente ir lá compartilhar com eles. Então, assim, valorizem, tá? E agora, deixa eu apresentar. Obrigado, Deolinda. E agora, deixa eu compartilhar com vocês. Pronto. Vamos lá. Tá vendo minha tela, né? Sim, tá dando para ver normal. Vai. A gente tem, pessoal, três opções de escolha. A gente tem o ChatGPT gratuito, onde o Vitor já mostrou que para o advogado que está buscando performance e qualidade de entrega não é a melhor opção. Nós temos o ChatGPT pago, que ele, por si só, já é um baita ativo. O Vitor já mostrou quanto show você consegue dar com ele. E nós temos uma terceira fase, a evolução, que é a inteligência artificial presetada para a parte do direito. Ou seja, você vai ver assistentes lá, e eu vou mostrar os assistentes, e
O melhor de tudo é que nós temos, ao vivo, duas alunas da Elia. Nós temos a Deolinda e a Nel. Então, quem tiver qualquer dúvida, elas estão aqui também para não nos deixar mentir em nada. Inclusive, o depoimento que vocês vão ver aqui é da Mel, falando sobre a plataforma da Elia. Deixa eu mostrar para vocês. Pronto. Pronto, logados estamos. Essa daqui é a nossa biblioteca de agentes. Então você pode usar o agente presetado que for mais interessante para você naquele momento. A Mel hoje, por exemplo, ela estava falando hoje sobre o agente promptador. Você pode compartilhar, Mel? Você consegue abrir o áudio, compartilhar como é que foi essa experiência, o que que você achou? Boa noite. Boa noite. Rapaz, quando eu usei o agente computador, ele me deu um resultado que eu até mandei para o Rafael chocada, que eu nunca tinha feito um comando de uma petição. No meu caso prático, era um recurso inominado. Eu nunca tinha feito um comando tão bom como aquele. E é chocante a diferença de resposta para os comandos que eu dava antes de usar esse agente computador para os comandos que eu dou agora, sabe? A resposta é bem melhor. Bem mais completa, Exato. inclusive. Obrigado, Mel. Exatamente isso. O agente promptador, ele entende o que que você está buscando e ele vai te devolver uma resposta muito mais completa. É como se a IA traduzisse o que você está tentando falar para a IA. E ela vai falar: olha, não. Para falar com inteligência artificial é muito mais interessante que você mande essa mensagem. E aí ela vai. Trazendo muito, inclusive, de algumas técnicas que o próprio Vitor já usa. Só que o promptador ele faz aquele refinamento, ele dá uma encorpada quando você está ou com um pouco de preguiça ou com pouco tempo. Então ele te ajuda a dar esse boost. A partir do momento que você pega a resposta da gente computador, você pode vir, se você quiser entender como conduzir a parte do atendimento, se você quiser preencher o contrato, enfim, você caminha para o agente presetado que vai te ajudar exatamente nessa tarefa. E uma vez que você pergunta para ele, como você pode me ajudar? Vamos fazer o teste com o agente de marketing. E vocês vão ver como é diferente de uma resposta que você obtém do chat GPT aberto. Porque o chat GPT aberto é como o Victor falou, ele está ali para ajudar de todas as formas possíveis. Aqui você vê que ele foca na parte ética, ou seja, ele já está presetado dentro da configuração dele em respeitar os limites da OAB e todo o direcionamento que eles dão relacionado a marketing. Então você pode ficar seguro de que quando vier uma resposta sobre o que fazer em relação a marketing, isso já está configurado. Enfim, uma série de agentes e por fim a gente tem aqui o agente ChatGPT Plus, que foi o que eu falei com o Deolinda. Deolinda, você não precisa contratar o ChatGPT pago, você acessa ele por aqui e você conversa exatamente como se você estivesse lá no ChatGPT. Combinado? Voltando agora para a parte da apresentação, aqui, nós temos as três opções. O risco de você executar sozinho tudo isso que a gente está falando é porque você perde muito tempo. Você pode comprometer a sua credibilidade e você fica travado. Eu tenho conversado com os novos alunos da Elia e o que eles mais se sentem felizes em dar esse passo é porque agora eles sabem qual é o caminho que eles têm que fazer. O caminho para o que estudar, o caminho para qual ferramenta usar, o caminho para o que fazer no próprio Instagram. E vocês vão ver porque que também é sobre isso. O resultado, quando você faz sozinho, é que você não tem ganho real de produtividade, você gasta tanto tempo conversando com a IA para tentar chegar em uma solução eficiente que você não economiza tempo de verdade. Você tem a sensação, às vezes, que consegue, mas não é o caso. Por não conseguir isso, você não consegue um diferencial competitivo e também pode manchar a sua reputação se não tomar os cuidados que o Vitor já alertou vocês. Sobre a real economia de tempo. Estava conversando com o Vitor sobre isso e eu vou trazer de novo. Ele falou que estudando 1 hora por semana do conteúdo do curso, você chega a economizar pelo menos 5 horas semanais.
E pessoal, 5 horas semanais, quem aqui, se pudesse, não economizaria? 5 horas, eu tô aqui para te devolver 5 horas. Eu tenho certeza que vocês iam estar brilhando o olho, mas é isso que vocês podem fazer todas as semanas. Isso empilhado no mês são 20 horas. Se a gente diluir isso daqui em um horário comercial, dá quase uma semana, né? Dá quase uma semana não, mas dá uns 2 dias e meio de horário comercial. Tudo isso vocês podem realmente entendendo como usar a IA para otimizar tempo no que elas podem e não no que elas não podem, que é muito do que a gente mostra também no curso. E esse horário, esse tempo aí é jogado para baixo, viu? Porque, na Trabalho. minha experiência, eu economizo muito mais tempo. Muito mais tempo. Assim, bote aí 2, 3 horas por dia. Aí você joga isso na semana. Exato, vai para Advogado 15 não é bom de horas. cálculo, não, mas 3 vezes 7, você já tira em um valor absurdo, pô. Absurdo. É. Vamos lá. Aqui o depoimento da Mel. O que que ela falou? Que estava fazendo a condução de atendimento e a Elia não decepcionou em nada. Que fez resumos dos áudios que o cliente mandou, jogou no agente e revisou. E ele fez a correção e estruturou o resumo do caso de forma correta. Depois ela pegou o texto no agente, depois jogou o texto no agente de diagnóstico e ele forneceu provas que ela precisava arrecadar, grau de viabilidade inicial, possível tese aplicável à área do direito, etc. O agente simplesmente me deu tudo o que eu precisava para ter segurança na condução do contato com o lead. E ainda joguei o resumo no agente de atendimento e ele me forneceu todas as informações muito pertinentes em prol de perguntas e ainda o roteiro para a reunião. Ou seja, quanto tempo ela ia levar no ChatGPT, mesmo o pago, para conseguir fazer com que cada assistente incorporasse isso para entregar essa resposta. E os assistentes estão aqui prontos para vocês usarem e ganharem tempo de verdade, por muito menos do que o custo do próprio ChatGPT. Eu vou passar aqui de forma bem resumida para a oferta, mas eu quero que vocês entendam o poder dela. A gente está entregando o curso do Vitor, ChatGPT para advogados completo. O curso está todo configurado lá. Já tem aluno tirando dúvida, mostrando tudo de forma muito mais profunda do que ele entrega aqui. Além do curso completo, nós temos todos os assistentes que vocês viram, e esses são só os que estão lá até agora. Eu já compartilhei com a Alessandra sobre as mudanças que a gente está fazendo no agente, que é o agente de jurisprudência também, uma novidade que eu vou compartilhar com vocês em breve que a gente está fazendo. Então, você já tem acesso a todos esses agentes lá. Vocês têm acesso ao ChatGPT Pago, que ele por si só custa para vocês anualmente mais ou menos R$ 1.440. Além disso, eu estou estendendo aqui para quem fechar entre hoje e amanhã 1 hora de consultoria individual comigo e vou te falar. As que eu tenho feito têm gerado muito valor, porque é nesse momento que eu vou te mostrar toda a estrutura da Elia e eu também vou te ensinar como você estrutura seu perfil no Instagram para que você possa externalizar o seu real valor. Para que quando uma pessoa chegue no seu Instagram, ela saiba o que que você, por que o que você faz é confiável. Então, primeiro, a gente prova que o seu serviço funciona, seja através de um depoimento de cliente, uma pilha de provas sociais. A gente vai provar que vocês são autoridade na área, ou seja, por que que eu nunca te vi e posso confiar em você? A gente coloca energia em responder essa pergunta. E terceiro, a gente leva clareza sobre quais serviços e quais públicos vocês atendem. Qual tipo de caso vocês querem mais trabalhar? Então a gente entende tudo isso e monta a estruturação que você deve fazer no seu perfil para que você possa externalizar o seu real valor e que as pessoas, quando cheguem lá, entendam realmente, primeiro, que o que você faz funciona, que você é autoridade e exatamente o que você faz. É isso que a gente vai buscar responder. Além disso, vocês vão receber um certificado. A gente quer isso não só como é, algo banal ou algo que não há muito valor. Pelo contrário, a gente quer que o certificado que vocês têm o orgulho de conquistar, ele seja parte de um movimento que está acontecendo, que é do uso de inteligência artificial na advocacia. A gente quer que vocês olhem as matérias de pessoas que vazam porque não usaram a IA do jeito certo e entendam, olha, esse aí errou porque ele fez isso, isso e isso. Se usar a inteligência artificial do jeito certo, você consegue isso, isso e isso. Que vocês tenham essa propriedade para defender. Que o uso da IA não seja algo de demérito, mas de mérito. É esse movimento que a gente está trabalhando para criar. E a gente quer que vocês sintam realmente orgulho de usar essas ferramentas, porque elas estão aqui para otimizar a nossa vida. Além disso, a gente tem dois e-books.
Um e-book, ele é como são exemplos de prompts que vocês podem mandar para os agentes da Elia. Então, cada agente tem o seu prompt aqui e um manual com 82 prompts para mudar a sua carreira, que são vários prompts que o Vitor compilou dentro desse e-book para mastigar ainda mais. O que vocês viram ali eram módulos de prompts. Aqui são 82 prompts para vocês usarem. Então, além disso, tem uma comunidade. Nessa comunidade, a gente vai mandar todas as novidades de mercado que a gente considera relevantes e também as novidades da própria plataforma. Hoje eu gravei 2 aulas para a Elia. Uma é mostrando como fazer transcrição de áudio pelo WhatsApp e a segunda qual é a melhor IA para gravação e transcrição de reuniões online. Já gravei isso, já mandei para a equipe está upando e amanhã os membros da Elia já vão ter acesso a isso. Porque no final, mais do que curso, mais do que ferramenta, a gente quer entregar para você tudo dentro desse universo que facilite a sua vida. E a gente sabe que transcrever áudio facilita, gravar e transcrever reunião também. E é por isso que a gente entregou isso de forma complementar lá. Além disso, a gente está oferecendo 2 anos de acesso nessa turma, beleza? 2 anos de acesso, incluindo tudo isso que vocês viram até agora. O valor total anual disso acumulado seria 3.240. Mas para essa turma, a gente está oferecendo a anuidade por 2 anos, na verdade, 2 anos de acesso por 997 à vista ou no cartão de crédito, pode ser 2 cartões de crédito se preferirem, 12 vezes de 103,21. No final, você ganha economia de tempo, segurança, acesso ao chat GPT pago e a com responsabilidade e posicionamento com autoridade. Esse é o resumo da nossa oferta para vocês. Por fim, vocês ainda sabem, tem 7 dias de garantia para vocês testarem tudo, verem se realmente faz sentido, se não faz. A Mel e a Deolinda estão aqui para mostrar que faz sentido, porque elas estão lá e estão satisfeitas. E é isso. Esse daqui é o QR Code. Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo, fiquem à vontade, comigo, com o Vitor. Esse daqui estão os nossos 2 Instagrams da Eli Educação, do Vitor Habib. Os nossos números eles estão lá no grupo de WhatsApp como administradores também. Outras pessoas já chamaram, podem ficar à vontade para chamar. Também tiraram dúvida aqui se vocês estiverem confortáveis. Foi um prazer poder falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula, tenham gostado, tenha sido útil para a vida de vocês. Que vocês usem, aproveitem. Conhecimento é uma maravilha. Conhecimento liberta. Exato. Combinado, pessoal? Então é isso. Queria agradecer de novo vocês que ficaram até o final. Isso aí é reflexo de comprometimento mesmo e de vontade de tudo. Beleza? Vitor também, obrigado pela aula. Pessoal, é isso. Um abração, então. Boa noite para vocês. Uma ótima terça. Até breve. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.